E, de fato, ele não é conhecido como a pessoa mais brilhante, né, que foi do staff do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o professor tocou num ponto, o professor Nicoli, que é muito importante, a questão da democracia. Nós temos um Código Penal que estabelece os crimes. Os crimes, conforme o relatório da Polícia Federal, são de fato evidentes. Ocorreram crimes, aconteceram esses crimes. Então, se está no Código Penal, as pessoas podem ser punidas por esses crimes se forem culpadas por elas. Os crimes elencados ali são sérios. É claro, ela vai falar, mas é tão sério quanto o caso. Crime é crime. Eu não costumo falar de crime mais sério, menos sério. Tem crime, né? Tem crime considerado mais grave, porque nós temos na pena que é imputada a cada crime, né, maior ou menor tempo de reclusão ou detenção. Então, quanto maior a pena, mais grave é o crime para o nosso sistema jurisdicional. Mas está no Código Penal, cometeu o ato e esses atos aconteceram, tem que se pagar por esse crime. Mas, falando em democracia, nós sabemos que um Código Penal sozinho é antidemocrático. Porque para ele ser democrático, ele tem que tem que ser aplicado ao lado do Código de Processo Penal, que é o garantidor democrático do Código Penal. E um Código de Processo Penal sem um Código Penal é inútil. Logo, essas coisas têm que andar juntas. E eu lembro que o professor Marcelo Sônia, ele também falou que tem que pegar a prisão em dobro pela burrice, né? Acompanho o voto do relator, mas a questão tem que ser preso? Tem. Mas no Brasil, nós tivemos uma grande polêmica nos últimos anos. O Brasil parou para discutir que a prisão só pode depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Salvo no caso de flagrante, que tem que ser analisado dentro de 24 horas. Fora das 24 horas já tem que liberar, que a lei ela é muito rígida quanto a isso. Embora a lei seja rígida, não vamos sair desse assunto. E pode ser que a pessoa fique presa preventivamente. Quanto à prisão preventiva, o STF também deixou muito claro, como uma reação aos métodos da Lava Jato, que eu sempre achei que iam dar mercedes. E deram. Quais eram os métodos da Lava Jato? Você prende para deixar a pessoa lá, torturada psicologicamente, até que ela faça uma delação. Fez a delação, relaxa. É o que eu chamo de tortura elucidativa através de prisão preventiva. Bom, regulou-se a prisão preventiva depois disso, e o próprio STF, ele mantém um posicionamento claro de ojeriza a prisões preventivas por conta da Lava Jato, dizendo, inclusive, que se você não tem outra materialidade para culpar alguém, você não pode se valer como uma delação premiada de alguém que estava preso para condenar uma pessoa. Por exemplo, sem a materialidade dos crimes que eram imputados a Lula, você não poderia ficar naquele PowerPoint do Dallagnol, que nasceu de delações premiadas de pessoas que estavam presas, e presas por muito tempo. Visto isso, para que tenha uma prisão preventiva, a lei processual penal é clara. Você tem que ter, né, um indício forte de que aquela pessoa cometeu o crime, e isso o CID tem. Tem indícios fortes. Quem leu? É forte. É bem provável que tenha sido ele mesmo. Eu não estou falando de São Paulo, estou falando do caso de quarta-feira, a questão do Duque de Caxias. Mas, por outro lado, não existe o requisito que tem que estar junto. Que a prisão preventiva tem que ter os dois juntos. Se tiver um só, ela é ilegal. Que é o perigo da liberdade. Mauro Cid não oferece perigo à investigação estando em liberdade, porque toda a materialidade contra ele já é bastante o suficiente para que, se ele for a julgamento, ele vá preso depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porque são provas feitas a partir de sistemas eletrônicos, que não estão mais sob o comando, especialmente do Ministério da Saúde, de ninguém ligado ao Bolsonaro.
mas da equipe do seu rival Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que esta prisão do Coronel Cid, e se dela nascer alguma delação, que ele pode ficar sendo torturado igual o Anderson Torres está, isso por si só não é ruim para o esclarecimento desses fatos? Isso só não alimenta a narrativa de perseguição política? Porque o relatório é tão bom, a sentença para busca e apreensão é tão boa, que é a prisão preventiva que estraga isso. Você acha que o STF está incorrendo nos mesmos erros da Lava Jato ao mantê-lo preso preventivamente? E parece um clima de revanchismo. Aliás, primeiro, boa tarde, agradeço mais uma vez o convite aos nobres colegas que estão aqui comigo, mas isso soa com um clima de revanchismo, né, e politização do judiciário, né, que nunca é saudável para a democracia. E para piorar a história, como você bem disse, né, não me parece que havia uma necessidade extrema de uma prisão, né, e isso vai, de alguma forma, confundindo a opinião pública nesse sentido, né. Então, da mesma maneira que a Lava Jato exagerou na dose, né, mesmo com a coerção, a condução coercitiva do Lula, a prisão do Lula, os PowerPoints, me parece que o PT, que foi um partido que criticou muito as ações da Lava Jato, hoje aplaude métodos muito semelhantes, né? E para um bom clima da democracia, preciso fazer com que as instituições elas ajam de tal forma que se respeite, sobretudo, os direitos individuais do indivíduo, né? Os direitos que façam com que o processo ele tenha um andamento capaz de, sim, investigar a fundo quem fez, por que fez, mas a sensação que eu tenho é que, além de ser um revanchismo, acaba representando também uma tentativa de, enfim, torcer ao máximo, né, as pessoas que estavam em torno do Bolsonaro para ver se aparecem outras coisas, e não necessariamente o cartão de vacinação. Que foi o que a Lava Jato fez e que o STF condenou veementemente e que está querendo fazer ressuscitar a CPI, né, que era chamada de lava-toga, agora sob o nome de abuso de autoridade. Agora, com essa questão da vacina de janeiro, né, com o e-mail lula@gmail, errando a data de nascimento, você acha que pode existir uma armação paralela a se confirmar a versão do Jair Bolsonaro de que ele nunca tomou, né, sem saber que o Cid já tinha feito aquela atrapalhada toda? Você acha que alguém contra o Bolsonaro tenha feito uma armação paralela, uma não sabendo da outra? Pode ser o famoso tiro no pé, né? Boa tarde, cumprimento a todos, assim como nosso colega, obrigado por estar aqui. Mas pode ser o famoso tiro no pé. Assim como o episódio dos aloprados, em que o Lula falou que haviam aloprados, que queriam proteger mais do que a si mesmo, que ele nunca sabe de nada. Então, tanto alguém que o procurasse defender, tanto atacar o presidente. E errar por 10 anos a data de nascimento do Bolsonaro, assim como um e-mail lula@gmail, isso são indícios de anormalidade, são indícios que devam ser realmente pesquisados, porque um grande objetivo já foi alcançado aqui para um dos lados, que é a exposição midiática, o desgaste político, né? Essa impressão já vai ficar. Teve o episódio das joias, o episódio do... então, cada episódio desse vai maculando, vai acumulando resíduo na imagem de um oponente político, exatamente como foi dito aqui, com os mesmos métodos acusados de terem sido anteriormente utilizados, né? Os critérios persecutórios, né? Não nos esqueçamos que acabamos de sair das denúncias muito mais graves de 8 de janeiro, né? Por que o general G. Dias não está preso em flagrante também? Inclusive porque esse, sim, pode interferir, pode atrapalhar nas investigações. É o governo da situação que será investigado, né? E o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro não teve chance de argumentação. Foi prontamente recolhido
e vai ser submetido a esse castigo, a esse tempo de pensamento, para ele refletir melhor se ele tem algo a esconder. Vai se pacificar com isso. G. Dias solto, Anderson Torres preso. Será que o objetivo é Não é? Exatamente. Será que sabe que não? Objetivo? A gente sabe que esse governo, cada vez mais, quer pôr gasolina num fogaréu já aceso. Ter a gasolina. A gente vê G. Dias preso, Anderson Torres, a gente soltou preso e o G. Dias solto. João Pedro Stedley voando de avião presidencial. João Pedro Stedley voando de avião presidencial. Felipe Neto fazendo lá suas barbaridades. Estava no Conselhão. Nosso ministro da Justiça tem 230 processos. Aliás, aquele Conselhão tem 200 e poucas pessoas. 246 pessoas. Dá para discutir. Vai ser difícil. Ou é só claque? Se fosse uma empresa privada, tinha quebrado na primeira semana. Porque haja dinheiro para pagar. E depois, você sabe que depois do episódio do Hermenegildo Zenha, a Janja foi até o Conselhão, sabia? Ela estava louca para saber o que a Maria Luísa estava trajando. É verdade, é verdade. E temos membros do... Aliás, ela está precisando de conselheiro de trajes, né? Nós estávamos... Aí ela ficou sabendo que alguém estava numa saia justa, ela quis saber a marca. Tá uma coisa muito complexa lá em Brasília. Bom, como é que o povo brasileiro, como é que se pode pedir que o povo brasileiro não seja extremizado diante de tanta coisa que não cabe? Porque a lei foi feita para ser cumprida. Nunca é tarde para cumprir a lei. Cometeu o crime, tem que pagar. Mas não é porque Aí as pessoas falam, não é porque um não foi preso que o outro não pode ser. Exatamente. Esse é um problema complexo. Porque quando a gente vê, ao mesmo tempo, né, no mesmo momento histórico, no mesmo contexto, pessoas cometerem crimes, mas só cumprem os rigores da lei e, às vezes, como é o caso, rigores que nem estão na lei e o outro lado não acontece nada, você pode falar que isso aqui é uma democracia? Pavinato, primeiramente uma boa tarde para você, para os meus colegas aqui da mesa e para toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Esse governo gosta muito de falar em revisitar conceitos, né? Eles estão revisitando também muitas doutrinas, como é o caso de Maquiavel. Não é que é aos amigos favores e aos inimigos a lei. Aos inimigos nem mesmo a lei, como você bem disse aqui. Infelizmente, falar de violação do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Constituição Federal, falar que toda a nossa legislação tem sido rasgada, está se tornando uma rotina por aqui. Nós já não ficamos mais escandalizados ao ver que alguém que devia estar solto está preso, alguém que devia estar preso está na rua solto. Nós nem ficamos mais surpresos com isso. Desse caso todo do Bolsonaro, que, claro, vai se transformar num processo, vai ser garantido, espero que seja garantido às partes o direito de defesa, como tem que ser. O que mais me surpreende é o timing. Porque, veja só, o governo vem de 2 derrotas sem precedentes na história da redemocratização. Eu acho que nunca um presidente eleito teve tanta dificuldade de aprovar projetos no Congresso logo no início do seu mandato, como foi o caso do Lula, agora com a retirada de pauta do PL da censura e com o PDL do saneamento, que também teve um resultado negativo para o governo. E logo no mesmo dia aparecem essa manchete do presidente Jair Bolsonaro, que, claro, tomaria todos os espaços da mídia por se tratar de um ex-presidente, isso é evidente, ofuscando essa derrota vergonhosa. Então me parece que isso é um método. No caso das joias, eu tentei fazer uma força para lembrar, a gente estava conversando antes do programa, né? Aconteceu algo também no governo, alguma vergonha, acho que foi uma viagem do Lula, alguma coisa... Também foi pontual. Alguma coisa na viagem, logo no dia seguinte, pum, o caso das joias. E agora, da mesma forma, o Bolsonaro se transformou no grande boi de piranha desse governo. O Bolsonaro, infelizmente, será destruído até o final do mandato do presidente Lula, porque tudo que aparecer de errado nesse governo, logo em seguida vai aparecer alguma coisa contra o ex-presidente Bolsonaro. E a direita tem que ter uma preocupação muito especial com isso, porque nós não podemos ficar refém da candidatura do Bolsonaro para 2026. Ou a direita se organiza, levanta lideranças para formar uma candidatura viável, ou o Lula vai segurar o Bolsonaro vivo até a boca do processo eleitoral para então torná-lo elegível, ou pior, mandá-lo para a cadeia antes do processo eleitoral, deixando a direita sem candidatura a presidente. Então esse governo vai poder fazer tudo o que é besteira que eles quiserem, porque eles vão afogar a direita
pela figura do Jair Mas Bolsonaro. quem é que seria essa figura? Ah, Porque se a gente levanta uma figura agora nova, por exemplo, essa figura não vai passar a ser alvo também? A CPI vai mostrar algumas figuras boas. Será que não vai Quando aparecer? vai ter a CPI? Né? Quem que vai... Quando vai começar a ter essa só Deus frieza? sabe. É que estamos Não, mas começando, nós né? temos figuras. E eu acho que quem vai para esse embate... Não, mas a pergunta é, quais são os nomes? De Da projeção direita, nacional, é. eu não sei se tu tens uma... Aí essa é a se vocês têm uma pergunta ideia. De projeção nacional, ninguém. Se o Lula engasopar de vez, quem seria possível no lugar dele? produzir. Pela esquerda? Agora são 14 horas e 32 minutos. Olha, nós não Tem temos agora... Primeira pergunta, se o Lula engasopa, Tem um vice-presidente. quem é que vai... Tem um Alckmin vai vice-presidente concorrer ali. de novo? Não se esqueça que foi muito esquisita a forma como essas imagens vazaram. Quem teria calibre para conseguir essas imagens? Eu não sei, não dá para criar esta... Não dá para criar esta... tudo aí acaba- suposição. Imagina o machismo. seguinte, Porque- imagina que no PL 2630... Já tem gente que sabe quem foi. Não estaríamos Já conversando. tem gente que sabe quem foi. Tá? Você sabe que- E não foi o Alckmin. Isso eu te garanto. E não foi. Não foi. Mas Isso eu te ele, garanto. é um grande beneficiário. Não Então, foi, assim, eu te garanto ele é um que não grande foi ele. beneficiado. Eu né? te garanto. Esse que é o ponto. Mas Tá. o que eu ia comentar é que são necessárias, querendo ou não, numa democracia, figuras carismáticas, né? E nesse ponto, Lula e Bolsonaro se equiparam. Não, mas vamos ver. Vamos imaginar a pior das hipóteses. Lula engasopou de vez e Bolsonaro ficou inelegível. Hipótese. A gente tem que pensar, Com os dois fora. tá? Quem é que concorreria? Duas coisas. A primeira delas, você tem algumas lideranças que começam a se projetar nacionalmente. Você tem o Zema em Minas e você tem o nosso querido Tarcísio aqui em São Paulo. São dois indivíduos que eles podem não ter um carisma que o Bolsonaro tem, mas não esqueçamos, o carisma do Bolsonaro, ainda assim, ele foi se produzindo, porque no primeiro embate do Bolsonaro não era carismático. Não. Não era carismático. Ainda é pouco. Ele ia mesmo, ou seja, foi se construindo pela esperança e expectativa que as pessoas tinham no Bolsonaro de que ele poderia acarrear uma mudança no processo histórico. Era isso que as pessoas queriam. Para mim tem uma diferença, Lula.